Cara, eu não sei se você já parou pra pensar no poder que aprender um novo idioma tem. Não só no seu currículo ou na conversa que você consegue ter com alguém do outro lado do mundo, mas no que aquele processo de aprendizado faz com você por dentro, com a sua relação com o desconforto, com o erro, com a paciência. E eu não fazia ideia do tamanho que essa mudança ia ter na minha vida lá em 2020, quando eu decidi aprender inglês. E eu sei que parece meio bobo, meio clichê, sei que é um daqueles assuntos que todo mundo já falou, mas, cara, eu quero te contar essa história com todos os detalhes, porque tem muita coisa nela que vai muito além do idioma. Eu consegui alcançar uma fluência em menos de um ano, e eu acredito que tem pontos que pode te auxiliar também se esse for o seu desejo, e também tem outros pontos que vai para além do idioma. Coisas que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal, na sua vida. Então vamos lá. Lá em 2020 eu descobri um processo de aplicação para faculdades nos Estados Unidos. Eu descobri que existia essa possibilidade de conseguir bolsa lá fora e fazer minha faculdade em outro país. E, cara, pra mim isso foi incrível, de imaginar que eu tinha essa possibilidade. Só que tinha um probleminha bem grande no meio do caminho. Eu não sabia inglês. E pra completar, tinha um segundo problema, e talvez até mais cruel e punitivo que o primeiro. Eu já tinha 19 anos. E pra quem não sabe, para o sistema americano, isso já te coloca como um aluno velho, digamos assim, para começar a faculdade. Não que eles não aceitem, eles aceitam sim, mas eles priorizam quem tá saindo agora do ensino médio, e eles oferecem bolsas maiores para essas pessoas. Então eu tava ali com dois problemas empilhados. Eu não sabia o idioma e ainda por cima eu corria contra um relógio que tava um passo à minha frente, antes mesmo de eu começar a correr. Era março, quase abril de 2020 e eu precisava ter todas as aplicações prontas até dezembro daquele mesmo ano. Faz as contas comigo. Eu tinha em torno ali de 8, 9 meses para aprender um idioma inteiro do zero e ainda passar em uma prova deles, que, como você deve imaginar, não avalia diretamente o seu inglês, ele avalia suas capacidades gerais, é tipo um Enem, só que americano. Ou seja, eu precisava aprender inglês rápido o suficiente para conseguir, inclusive, entender o enunciado das próprias questões. E cara, eu vou ser sincero com você, nos primeiros dias eu abria um vídeo qualquer no YouTube ensinando inglês básico e não entendia praticamente nada. Até estruturas mais simples do inglês eu já ficava meio que travado. E era muito fácil, naqueles primeiros dias principalmente, olhar para a distância entre onde eu estava e onde eu precisava chegar em 9 meses. E sentir aquele friozinho na barriga de quem sabe que talvez não vá dar certo. Só que eu aprendi ali mesmo uma coisa que eu carrego até hoje. A distância parece impossível quando você olha ela inteira de uma vez. Ela só vira possível quando você para de olhar para o topo da escada e começa a olhar só para o primeiro degrau. Então eu comecei o processo como eu começo qualquer outro projeto na minha vida. Extremamente focado. Março de 2020, estudando o dia inteiro. E aqui entra um detalhe que talvez você já tenha percebido e você já esteja pensando sobre. Em 2020 foi o ano da pandemia. E enquanto isso parecia uma tragédia para praticamente todo mundo, e de fato foi uma tragédia imensa em muitos sentidos. Para mim aquilo também significou uma outra coisa, que eu tinha muito tempo livre. Enquanto eu via um monte de amigo meu passando aquele período jogando, maratonando série, esperando o mundo voltar ao normal, eu sabia que eu estava atrasado em uma corrida que eu mesmo tinha decidido correr. E eu sabia também que aquela oportunidade específica dificilmente ia bater na minha porta de novo. Então eu tomei uma decisão, enfiar a cara totalmente nos livros. De fato, estudar. E cara, eu comecei a estudar sozinho, pesquisando vídeo no YouTube, pesquisando no Google, em todo canto. E lembra de mais um ponto, em 2020 a gente não tinha IA pra ficar perguntando, pra treinar a conversa, nada disso. Era na raça mesmo. Meu dia virou praticamente uma rotina militar. Eu acordava por volta das 6h30, 7 da manhã, tomava café e às 8 em ponto eu já estava estudando. Eu só parava pro almoço, voltava e ficava a tarde inteira estudando de novo, até de noite. Quando eu ia pra academia, voltava pra casa e ia dormir por volta ali das 10 da noite, mais ou menos. Se você for somar tudo isso, dava muitas horas de estudo por dia. Mas calma, antes que você feche esse vídeo achando que eu vou te cobrar o mesmo ritmo, eu não vou. Você não precisa de 8, 10 horas por dia para aprender inglês. Esse foi o meu caso específico com a minha situação específica e com um prazo específico também que eu tinha. Eu só tô te contando com detalhe para você entender o tamanho do foco que aquele momento exigiu de mim, não para virar uma régua de comparação para sua vida. Então, continuando, eu segui estudando desse jeito por meses.
E lá pelo mês de outubro, mais ou menos, quase 7 meses depois de eu ter começado do zero absoluto, eu fiz o ACT, que é o grande, famoso Enem americano que eu te falei antes. E, cara, que desespero que eu fiquei. Eu já tinha feito vários simulados pra treinar, mas mesmo assim, na hora que chega a prova, o coração dispara igual. E, sendo bem honesto com você, eu achei que eu iria ir muito mal. E na verdade eu acabei tirando uma nota razoavelmente boa, ainda mais considerando o meu nível de inglês naquele momento, que não era um nível alto, era o nível de alguém que estava correndo atrás no desespero, tentando aprender o máximo no menor tempo possível. Ah, e uma coisa que eu esqueci de te contar, lá por maio, junho, no meio desse processo todo, eu comecei a fazer aulas de conversação em uma escola de inglês aqui da minha cidade. Não porque o curso em si ia me ensinar muito, mas porque eu sentia falta de praticar a conversa de verdade. E eu já sabia mesmo sem ninguém me confirmar que aquilo ia fazer toda a diferença lá na frente. Voltando então para a prova, eu tirei uma nota boa no ACT, fiz também a prova de proficiência em inglês, que é uma segunda prova. Essa sim testa de fato o idioma de forma direta mesmo, e eu consegui uma nota satisfatória, daquelas que te colocam em faculdades americanas sem muita dor de cabeça. Então em dezembro eu preparei tudo e mandei minhas aplicações. E para não deixar você curioso até o final do vídeo, vou resumir esse desfecho aqui. Eu fui aprovado em 8 universidades americanas, recebendo bolsa de até 82% em uma delas. Só que eu não consegui ir para ela. Isso por conta da própria pandemia. O dólar disparou para um patamar absurdo naquele ano, e nem eu nem minha família tínhamos condições para bancar o resto dos custos. Porque como você já deve imaginar, não é só a mensalidade da faculdade. Tem alimentação, moradia, passagem de avião, todo o custo extra que vai se somando até virar uma montanha que simplesmente não cabia no nosso bolso naquele momento. Mas o ponto principal de tudo isso, o que eu quero que fique gravado, é que eu aprendi inglês em menos de um ano. E para ser honesto com você, eu já conseguia me virar razoavelmente bem por volta do 7º mês, quando eu fiz o Enem americano. Então passou aquele ano inteiro. Eu não fui para os Estados Unidos, mas eu recebi uma proposta aqui dentro do Brasil mesmo. Lembra da escola de conversação que eu comecei a fazer aula? Eles me chamaram para ser professor lá, e foi assim que eu comecei a dar aulas particulares de inglês. Trabalhei nessa escola por mais de um ano, depois recebi uma outra proposta de escola de inglês em Portugal, e passei a dar aula para alunos do mundo inteiro, porque essa escola era internacional. E hoje meu foco tá em outro lugar. Eu não dou mais aula de inglês ativamente, ainda trabalho no ramo, mas de outra forma, porque eu resolvi investir meu tempo em outras áreas da minha vida. Mas ao longo desses 3 anos como professor, dando aula particular pra gente do mundo inteiro, eu consegui enxergar de perto quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam para aprender um novo idioma, o que realmente alavanca esse processo e o que faz você aprender de forma mais rápida, de verdade. E rapidinho, antes de eu continuar, se você chegou até aqui no vídeo, cara, parabéns de verdade, porque eu sei que a maioria das pessoas já pulou fora quando viu que era um vídeo mais longo. E eu não usei nenhuma estratégia de copywriting aqui, não prometi que em 5 minutos você ia sair fluente, não teve nenhuma promessa. Eu fui direto ao ponto e te dei até o contexto primeiro. Então se você ficou até aqui, cara, isso já diz muito sobre você. Você é alguém que se dedica a aprender de verdade. E cara, isso vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Tanto no inglês, se for uma opção sua, se você de fato querer aprender, quanto também em várias outras áreas da sua vida. Então bora para os pontos práticos de verdade. O que eu aprendi vendo centenas de alunos diferentes ao longo desses anos. O primeiro ponto que muita gente ignora completamente é o poder de errar. Erre em inglês o quanto antes. Quanto antes você errar, mais rápido você vai aprender. Eu mesmo tinha um receio enorme de falar errado, das pessoas não me entenderem. Só que rapidamente eu percebi uma coisa, eu não tinha tempo para ficar com vergonha. Eu precisava simplesmente encarar aquele medo. Então eu ia falando errado mesmo, cara. Eu pedia para me corrigirem, eu corrigia em cima do meu erro e seguia aprendendo daquele jeito mesmo. E foi isso, sem sombra de dúvidas, que fez eu aprender rápido. Idioma não se aprende decorando o livro. Idioma se aprende na prática. Bota isso na sua cabeça, porque é a base de tudo o resto que eu vou falar aqui. E sabe o que isso me lembra? Lembra muito o mundo de jogos, sinceramente. Quando você tá subindo de nível em um jogo qualquer, você não sobe de nível ficando parado, estudando o manual do personagem, decorando a árvore de habilidade, sem nunca entrar em uma partida. Você sobe de nível errando, morrendo, voltando, tentando de novo com um pouco mais de informação na sua cabeça. Cada erro seu falando inglês é uma partida jogada, é um XP ganho ali, mesmo que não pareça na hora.
A diferença entre quem aprende rápido e quem trava anos no mesmo nível não é talento. É quantas partidas, quantos erros cada um decidiu acumular. E eu diria com tranquilidade que uns 98% dos alunos que eu tive que mais aprenderam rápido ou que simplesmente eram bons naquilo, tinham uma coisa em comum: eles praticavam muito. Mas olha, isso não quer dizer que a teoria não importa. Ela importa sim, bastante. Entender a regra gramatical por trás daquilo é extremamente importante, como se estrutura uma frase, enfim, você não deve negligenciar isso. Mas ainda mais importante que a teoria sozinha é a prática. É você conversar em inglês com alguém de verdade. É assistir um vídeo em inglês. É tentar de todo jeito possível criar uma imersão mesmo sem sair do Brasil. E talvez você me pergunte, cara, mas a gente vive no Brasil. Como que eu vou criar uma imersão sem fazer intercâmbio? E eu te entendo completamente, porque eu também não tive essa oportunidade. Eu não tinha condições financeiras de ir pra fora, ficar uns meses aprendendo lá direto na fonte. E eu já te adianto, se você tiver essa chance, vai na fé. É realmente uma das melhores formas de aprender um idioma. Mas se você não tiver, como foi o meu caso, também dá certo, cara. Eu fiz uma imersão inteira aqui dentro do Brasil. Lembra que eu te contei que eu estudava o dia inteiro? Então, eu não ficava só em uma aula de conversação, eu me enfiava em várias, inclusive em aula extra, que sinceramente eu ia meio que de penetra, só pra treinar ou pra escutar o pessoal falando, ficando em silêncio mesmo. E essa cara de pau, porque não tem outra palavra melhor pra definir isso, foi o que realmente alavancou meu inglês na prática. E olha que interessante, essa mesma cara de pau que eu precisei desenvolver para aprender inglês foi a mesma que em outras áreas da minha vida eu tive que treinar também. Eu sou uma pessoa naturalmente mais introvertida e foi só sendo consciente disso, moldando meu próprio comportamento aos poucos, me expondo de propósito às situações que quebravam a barreira social, que eu consegui melhorar esse lado. Não foi um dom que caiu do céu, foi exposição repetida, incômoda e sustentada no tempo. É praticamente a mesma engrenagem por trás de tudo isso. Seja aprender um idioma ou seja puxar assunto, por exemplo, com uma pessoa. E tem mais algumas coisas práticas que eu usei que eu recomendo de verdade. Uma delas é meio boba, mas funciona. É aqueles papeizinhos que eu esqueci o nome agora, que você cola, sabe? Enfim, eu pegava esses papeizinhos e eu colava em tudo que eu tinha na minha casa. Então, por exemplo, eu ia no sofá e colava lá, couch. Aí eu ia na cama e colava bed. Aí eu ia em uma poltrona e colocava armchair. Enfim, coisas assim. E o motivo disso não é apenas decorar vocabulário, é praticamente configurar o seu cérebro para começar a enxergar o mundo em inglês. Porque aqui no Brasil a gente vive em português, correto? Tudo que a gente vê, a gente processa em português, porque é o idioma natural, é o idioma que todo mundo fala. Só que quando você anda pela sua casa e vê aquelas plaquinhas espalhadas com nomes em inglês, seu cérebro já vai direto pro inglês, sem passar pela tradução. Então é tipo abrir uma trilha nova em uma mata fechada. A primeira vez que você caminha por ali é difícil, tem mato, tem galho no caminho, mas quanto mais vezes você passa pelo mesmo trajeto, mais aquele caminho vai ficando limpo, marcado e também natural. Até que um dia os seus pés encontram aquela trilha sozinhos, sem você nem pensar. Outra coisa que eu fiz e que parece boba também, mas funciona muito bem, eu criei um grupo, só comigo mesmo, onde eu mandava áudios todo santo dia falando o que eu tinha feito naquele dia, ou contando o que eu ia fazer no final de semana. Áudio simples, sem pretensão nenhuma, só pra praticar minha fala. E depois eu escutava. E cara, é frustrante escutar a sua própria voz travando, engasgando, buscando palavra que não vem. É tipo aquela vergonha que você sente na primeira vez que você grava você mesmo tocando um instrumento que você tá aprendendo. Todo mundo que já tentou aprender um instrumento sabe o que eu tô falando. Você grava, escuta e quer se enterrar de vergonhas, não quer mostrar pra ninguém aquilo. Só que se você aguentar esse desconforto e continuar gravando semana após semana, a diferença a longo prazo é gigantesca. O ouvido que hoje te incomoda é o mesmo que daqui a alguns meses vai te mostrar o quanto você evoluiu. E claro, vídeos em inglês também ajuda demais, então o máximo que você puder consumir, seja no YouTube, filme, série, qualquer coisa, vai ser muito bom. Então, coloque isso na cabeça, quanto mais inglês você tiver dentro do seu dia, mais rápido você vai aprender, seja você tendo aulas ou não. No final das contas, todo o seu planejamento para aprender inglês deveria girar em torno de uma única pergunta: o quanto eu vou me expor a esse idioma? Porque quanto mais exposição, mais rápido o aprendizado ocorre. Não tem atalho mágico, nem uma fórmula secreta por trás disso. É repetição, é isso. Repetição com intenção. Então, resumindo aqui um recado final. Se exponha ao inglês o máximo que você conseguir.
A gente sabe que a maioria de nós não temos a possibilidade de fazer um intercâmbio, mas mesmo sem essa oportunidade, a gente ainda consegue construir a nossa própria realidade dentro do Brasil. A gente pode escolher ficar lamentando as oportunidades que nós não temos, ou a gente pode escolher criar as nossas próprias, com o que está disponível na nossa mão. E, cara, o que eu te contei aqui sobre inglês não serve só para o inglês, tá? Serve para praticamente qualquer coisa que você queira aprender ou construir na sua vida. Quase sempre é a exposição que vai te levar do ponto A pro ponto B. E eu vou te dar um exemplo bem perto de mim. Esse canal aqui mesmo. Eu adiei muito tempo mesmo a decisão de começar a gravar. Eu ficava enrolando, achando que não estava pronto, que não estava bom o suficiente, esperando o momento perfeito e que, sinceramente, eu sei que nunca vai chegar. E foi só quando eu realmente me expus a isso, quando eu comecei a criar de fato, gravando mesmo sem estar perfeito. E esse vídeo aqui mesmo eu sei que não tá perfeito, mas eu estou aprendendo, e esse é o caminho. Então aqui nesse canal eu ainda erro bastante, ainda são poucas pessoas que me assistem, mas eu sei de uma coisa com bastante clareza, que se eu mantiver a constância nesse canal, se eu continuar me expondo a isso de forma regular, de forma consistente, eu vou melhorar, eu vou aprender, porque cara, é a mesma lei, é sempre a mesma lei, só muda de roupagem. Então seja um idioma novo, um canal no YouTube, eu sei que se eu me expor àquilo, consequentemente e eventualmente eu vou melhorar naquilo. Então fica esse convite para você. Qual é a área da sua vida que você está evitando se expor, esperando o momento perfeito que talvez nunca chegue? Comenta aqui que eu realmente quero saber. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. Eu sei que foi um vídeo bem longo, mais extenso do que o normal, e eu valorizo demais quem chegou até essa parte aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.